Igreja, graça e paz, boa noite. Vamos concluir a mensagem iniciada no domingo passado, onde nós abordamos o tema que para vencer a ansiedade precisamos mudar a nossa oração, o nosso pensamento e as nossas atitudes. E o texto base para isso está em Filipenses 4, a partir do versículo 4 ao 9, onde nos diz a palavra: Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Versículo 9. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Amados, como nós falamos, a ideia dessa mensagem é buscar entender que a solução de Deus para a ansiedade, ela exige correção na nossa oração, no nosso pensamento e nas nossas atitudes. Paulo, em Filipenses 4:9, nos diz que tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo é bem claro, é bem incisivo. Olha, se vocês colocarem em prática tudo aquilo que eu tenho ensinado, tudo aquilo que eu aprendi, coloquei em prática, se vocês também o fizerem, porque está diante da palavra de Deus, com certeza, não somente a paz, mas o Deus da paz estará com vocês. Na primeira parte dessa mensagem, nós procuramos mostrar que a ansiedade ela é considerada um dos grandes males do presente século, do presente tempo que nós estamos vivendo. E a ansiedade, queridos, nós deixamos bem claro que ela nos traz uma sensação de tristeza, um aperto no coração, e que essa sensação que nos acomete pode fazer com que alguns sintomas físicos apareçam e debilitem a nossa forma de pensar. Sentimentos como dores de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, afeta também o nosso sistema gástrico, né? E dessa forma a nossa coordenação de raciocínio e às vezes até motora, ela fica prejudicada. E dessa forma nós também ficamos prejudicados em nossa forma de pensar e agir. Dessa forma nós concluímos que a ansiedade é uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Como nós falamos domingo passado, diante de um Deus que tudo nos concede, que ouve as nossas orações, que nos atende diante da sua vontade, do que nos queixamos ou do que nós possamos ser ansiosos. Total falta de segurança. E como eu disse, a falta de segurança, Jesus Cristo é a solução. As nossas ações, queridos, dependem das nossas decisões, e para isso nós precisamos estar bem equilibrados, para podermos pensar e agirmos de uma forma que agrade o coração de Deus e nos mantenha firmes na caminhada. E para isso nós precisamos entender que o que sabemos e cremos é o que nós devemos fazer. Não há como separar essas coisas. É por isso que Jesus ele afirmou que pode-se conhecer as árvores pelos seus frutos. Domingo passado, na primeira parte da mensagem, nós falamos exclusivamente sobre a necessidade de mudar a nossa oração. E para que isso aconteça, nós precisamos praticarmos 4 elementos necessários para apresentarmos os nossos pedidos a Deus. E o primeiro deles, queridos, é que na nossa oração, nós precisamos reservar um tempo de adoração a Deus, de cantar louvor, de adorar o nome dEle, de glorificar o nome dEle em um momento das nossas orações. E que também nas nossas orações, o segundo elemento necessário para apresentarmos os nossos pedidos a Deus é que nós devemos de fazer os nossos pedidos, nós devemos pedir a Ele. Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, porém é necessário que nós possamos declarar a Ele: Senhor, nós dependemos de Ti totalmente. O terceiro elemento necessário, queridos, para apresentarmos o nosso pedido a Deus é que nas nossas orações nós precisamos ser gratos a Deus. Por todas as coisas, em tudo, precisamos dar graças.
E o quarto elemento necessário para apresentarmos nossos pedidos a Deus é que na nossa oração nós precisamos ter a certeza de que há uma bênção. E que essa bênção, queridos, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que quando nós oramos dessa forma, Ele derrama sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. A paz de Deus, queridos, é um parâmetro que nos ajuda a determinar se estamos dentro da sua soberana vontade. Colossenses 3,15, na primeira parte, nos fala assim: seja a paz de Cristo o juiz em vossas orações. Se nós estivermos andando no Senhor, queridos, se estivermos obedecendo a palavra e colocando em prática isso nas nossas vidas, não somente a paz de Deus, mas como também o Deus da paz, eles vão exercer uma influência sobre o nosso coração e o nosso espírito. Sempre que nós desobedecemos a palavra, queridos, sempre que nós fazemos algo que é contrário à vontade de Deus, nós perdemos essa paz. E aí nós sabemos que fizemos algo errado. Por quê? Porque a paz de Deus, ela é o juiz das nossas ações. E aí, quando desobedecemos, ela nos dá um cartão amarelo. Para. O que você está fazendo está errado, não está agradando. Portanto, queridos, mudando a nossa oração e colocando em prática esses elementos necessários para agradá-lo, com certeza nós vamos receber a sua paz e assim estaremos aptos a entender a segunda parte do que é necessário para nós vencermos a ansiedade. E essa segunda parte, querida, é que nós precisamos mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes. Porém, como é que nós vamos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir? E é sobre isso, queridos, que eu quero falar com você nessa noite. Sobre a mudança no pensamento e nas atitudes. O versículo 8 de Filipenses 4 nos fala, olha, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Nessas palavras de Paulo, ele está nos dizendo que essa paz, a paz de Deus, é algo que nós não temos como descrever. Ele não descreveu a paz, ele apenas afirmou que ela excede todo o entendimento, ou seja, é maior do que a nossa mente ela pode conceber. No entanto, essa paz inexplicável, mas real, ela existe, ela é verdadeira, que sempre poderá ser experimentada por quem se dispôs a orar corretamente, adorando, pedindo e agradecendo a Deus. E agradecendo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Dessa maneira entendemos então que a paz de Deus, ela trabalha juntos o coração, que são os nossos sentimentos, e a mente, que é a razão. O ansioso é, portanto, aquele que não pensa de modo correto da forma com que Deus espera que ele pense. E daí a gente tem aquela máxima, né? Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E gera de tal modo que nós somos o que cremos e somos o que pensamos. Se os nossos pensamentos estão incorretos, a consciência é ter um coração e uma mente insegura, como se estivéssemos sendo estrangulados pela ansiedade. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo ele ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele fala assim em 2 Coríntios 10:5: destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. No texto de hoje, queridos, em Filipenses, Paulo ele faz uma lista, ele classifica aquilo que nós devemos pensar, porque nós já fomos salvos por Jesus. E essa lista, ela vai nos ajudar a trocar os pensamentos de insegurança, pecaminosos, pelos pensamentos que agradam a Deus e nos livram da ansiedade. Vamos a eles? Primeiro, queridos,
para mudar os nossos pensamentos e as nossas ações. Precisamos pensar em tudo o que é verdadeiro. Estudos afirmam que 92% das coisas que deixam as pessoas ansiosas não são motivos legítimos para preocupação. Eles são motivos imaginários, nunca aconteceram ou envolvem questões fora do controle das pessoas. Situações que nós imaginamos no nosso pensamento, nem aconteceu, mas a gente já acha que. Uma das características do diabo é a mentira, ele é o pai dela. E assim como ele fez com Eva no Jardim do Éden, queridos, ele continuou a fazendo esses questionamentos em mim e você sobre aquilo que Deus disse. Não foi dessa maneira que ele agiu no Éden? Ele questionava Eva sobre o que Deus havia dito a eles. E da mesma forma é hoje. Ele questiona no nosso pensamento, na nossa mente, aquilo que a palavra de Deus nos afirma ser o correto. A solução de Deus para que nós possamos vencer a ansiedade é a ação do Espírito Santo visando controlar a nossa mente por meio da verdade. João 17,17 nos diz assim: santificai-vos pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 8,32 nos afirma que se conhecermos a verdade nos libertará. No entanto, queridos, o diabo ele tenta controlar a nossa mente por meio de mentiras. Nos leva a imaginarmos de uma forma aonde está totalmente contrária à palavra de Deus, e dessa maneira nós somos totalmente ansiosos pelo que vai acontecer, não acreditamos no agir de Deus. Sempre que você crê numa mentira, de certa forma o diabo é quem está assumindo o controle. Por isso, queridos, nós precisamos rejeitar as mentiras e pensar no que é verdadeiro. Precisamos começar a ocupar a nossa mente, então, e encher o nosso coração com a palavra de Deus, que é a verdade. Vamos dar um exemplo. O que seria uma mentira? Um exemplo básico. Você comete um erro, um pecado, sai da palavra de Deus, da sua integridade, e acredita que ele foi tão grave que Deus não vai te perdoar. E aí não busca a reconciliação. Se afasta, sai da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor, porque entende, diante do sofisma do diabo, que foi tão grave que você não será perdoado. Isso desconsidera totalmente a palavra de Deus, a Bíblia, quando ela diz em 1 João 1,9 que havendo confissão, Deus nos perdoa e nos purifica. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Um outro exemplo, você está passando por uma situação difícil e aí você sente que está sozinho nessa questão. E aí você começa a achar que Deus não está mais te ouvindo. E aí você não ora mais, não pede mais, não adora mais. Isso está totalmente contrário à palavra de Deus. Jesus ele nos afirma em Mateus 28:20 que estaria conosco até o fim dos tempos. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Salmo 23:4 nos diz que ainda que no vale da morte Deus está conosco. Portanto, queridos, primeiro atitude para mudar o seu pensamento e as suas atitudes. Pense no que tudo em que for verdadeiro. Encha a tua mente, o teu coração da palavra de Deus, porque aí as mentiras do diabo não farão mais efeito sobre você. Segundo, queridos, nós precisamos pensar em tudo que for nobre, correto, respeitável e justo. No mundo em que vivemos, queridos, nós precisamos ter a consciência voltada para o fato de que tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus, e que, portanto, Ele está sempre presente em nossas ações e por isso devemos glorificá-lo em tudo que fizermos. Cada instante da nossa vida deve ser vivida para a sua honra e para a sua glória.
Existem, em virtude do pecado na humanidade, meu amado, muitas coisas que não são respeitáveis e, portanto, nós cristãos não devemos pensar nelas e fugir de cometê-las, de fazê-las. Claro que nós não podemos fugir do mundo ou nos escondermos em locais isolados para não ver e nem fazer nada. É impossível. Porém, nós podemos evitar algumas coisas. Posso dar um exemplo? Assistir às novelas de hoje, onde quase todos os casais têm casos extraconjugais ou comportamentos promíscuos que violam o que é moral e ético diante da palavra de Deus e acabam se separando, é uma das coisas que não devemos aceitar e que nem tão pouco devemos pensar. Não pode fazer parte. O que tem que fazer parte, queridos, são coisas respeitáveis, e aí são entretenimentos, diversões saudáveis, trabalho honesto, ações éticas dentro e fora da família e consequentemente também na sociedade. Nós precisamos fazer, queridos, as coisas que são boas e agradáveis. Nós precisamos colocar em prática tudo o que tiver virtude. Nós precisamos colocar em prática, querido, tudo o que for nobre, correto. Para mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes, queridos, em terceiro lugar, nós precisamos pensar em tudo o que é puro, amável e de boa fama. A palavra traduzida aqui por puro nesse texto provavelmente está se referindo à pureza moral. Aquela pessoa que ela é íntegra. Quando nós olhamos para os nossos dias e nos assustamos com tanto pecado de cunho sexual e moral, com tantos escândalos na sociedade e no seio da família, nós achamos que isto é sinal do fim dos tempos. Mas na verdade, amado, as pessoas, tanto na época lá de Filipenses, quanto antes deles e depois, sempre foram constantemente tentadas pela impureza sexual e a imoralidade dos seus costumes. Aliás, esta é uma das maiores causas de problemas e escândalos, trazendo crises na família, na sociedade e também na igreja. Muitas pessoas em crise de ansiedade e até depressão são, na verdade, fruto das suas próprias falhas nesse ponto. Nas formas corretas, na maneira correta de se agir. Puro aqui traduz uma palavra que indica que nós somos puros de coração. E esse coração deve ser oferecido a Deus. Se a nossa mente é pura, as nossas palavras e ações também serão. Coração puro, mente pura. Lembram que eu falei que trabalham juntos através da ação do Espírito Santo de Deus? Também as nossas palavras e ações serão puras. Jesus disse que os nossos olhos são luz, é a luz do nosso corpo. E os nossos olhos, se eles forem trevas, quão grandes serão as trevas no nosso interior. É por isso que Paulo nos aconselha, querido, mude a sua maneira de pensar. Pense no que é verdadeiro, pense no que é puro, mas também pense no que é amável. Fale daquelas coisas que proporcionam prazer a todos, não causando dissabor a ninguém. Sabe, aquela pessoa que na sua fala é agradável, você se agrada por estar ao lado dela. Nós precisamos também pensar em tudo que seja amável. Nós precisamos também, queridos, optar por ocupar a nossa mente com as coisas que são de boa fama. E boa fama aqui significa, querido, falar favoravelmente. O que você tem a dizer daquela pessoa? Boas coisas. Sobre essa situação, o que você está enxergando? Olha, o agir sobrenatural de Deus. Falar favoravelmente em todas as situações e circunstâncias.
Parece que Paulo deseja que a gente escolha bem o que vai dizer para ser agradável e não para agir com falsidade. Paulo está falando, olha, ocupe a sua mente de boa fama, porque dessa maneira você não será falso nas suas palavras e no seu agir. O que sai da nossa boca devem sempre ser palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Como foi dito agora há pouco, para vencer a ansiedade, a nossa mente deve estar direcionada para pensar em coisas puras e corretas, pois isso vai influenciar a nossa fala e a nossa maneira de agir. Também, queridos, para mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes, nós precisamos, em quarto lugar, pensar em tudo que for excelente, tudo que tenha virtude e louvor. Queridos, Paulo nos afirma que se algo tem virtude, se tem excelência, ela servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outras pessoas. Olha o que o Salmo 17, de 7 a 9, nos diz. Ele nos serve de referência para o que Paulo está nos dizendo. Salmo 19, a partir do versículo 7. Versículos 7, 8 e 9. Nós lemos o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, Vou começar de novo, queridos. A lei do Senhor é perfeita, e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábio. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanecem eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Esse salmo reflete totalmente, a referência total do que Paulo está falando aqui. Olha, pense em tudo que for excelente, tudo que tenha virtude, tudo que tenha louvor. E para vencer a ansiedade nós precisamos encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, para que pensamentos puros, positivos, para que pensamentos em excelência e dignos de louvor sobressaiam sobre as nossas atitudes. Pode parecer uma solução sem sentido, repetitiva até da forma que eu estou falando, ou simples demais. Mas eu posso garantir a você, meu amado irmão, que aquele que encher a sua vida, a sua mente, o seu coração da palavra de Deus, ele vai ter uma espécie de um radar embutido nele, que o ajuda a detectar pensamentos indevidos que geram insegurança e, consequentemente, ansiedade. Se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, você terá sempre a consciência e a sabedoria para identificar quando é ou não é pecado, ou quando é ou não é verdadeiro. Porque é isso que o diabo vai tentar fazer nas nossas vidas, nos encher de pensamentos mentirosos e enganosos, para que dessa forma ele domine a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e dessa maneira estaremos consequente e constantemente pecando, errando diante da palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, nos livrarmos da ansiedade e, decorrentemente, diante disso, também nos livrarmos de atos contrários à palavra de Deus, pecaminosos. O Salmo 119, 165 nos diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. É isso que o inimigo quer, queridos, que eu e você possamos tropeçar na presença de Deus. E tropeçar de tal forma que nos envergonhemos, assim como Adão e Eva fizeram lá no Éden. Quando descobriram que estavam errando, pecando, foram se esconder do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é tão fiel, justo, misericordioso, bondoso, cheio de graça, que vai nos buscar, vai ao nosso encontro. Mudar de pensamento, queridos, para vencer a ansiedade. Mudar as nossas atitudes para envergonharmos o inimigo e glorificarmos o nome de Deus. Essa precisa ser a nossa prática. E a paz e o Deus da paz estará constantemente nos nossos corações, nos nossos lares e nas nossas famílias. Para concluirmos, queridos, essas duas mensagens, eu volto a dizer que a solução de Deus
para a ansiedade exige correção na oração, falamos domingo passado, no pensamento e nas ações, como nós falamos nesse domingo. Diante disso, eu peço a você que nós precisamos ajustar a nossa forma de pensar à luz da palavra de Deus. Ela tem que ser o árbitro das nossas ações, das nossas atitudes. Ela quem deve ser o juiz de tudo isso. Pensar de modo correto, de modo bíblico, é a solução para a ansiedade. Lembrar que a palavra estudada de modo correto e aplicada também de modo correto, no momento correto, ela trará vida, ela trará saúde, ela trará paz. Versículo 8, quero ler novamente, queridos, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo houver de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Queridos, após refletirmos sobre estas duas mensagens, nós podemos definir e afirmar que a ansiedade é uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Porém, se a ansiedade é falta de segurança, Cristo é a solução. A nossa segurança é Jesus, queridos. Mas como nós podemos então vencer a ansiedade? Como alcançar essa segurança, meu amado? Eu afirmo para vocês da mesma forma que Paulo afirma que a solução para vencer a ansiedade e ter segurança está em Cristo e é buscar da sua paz. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu afirmo e digo a você, meu amado, que só diante dessa paz nós vamos conseguir mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de as nossas atitudes, bem como também a nossa oração. E eu desafio você nessa noite e pergunto a você se você está disposto a começar a vencer a ansiedade, que é o mal desse presente século, que traz medo, apreensão, enfermidade, desequilíbrio espiritual e emocional, tanto para a sua vida como para o seu lar e para a sua família. Você está disposto, queridos, a começar a vencer isso? Então comece a mudar a sua oração, mude a sua forma de pensar, encha o seu coração e a sua mente da palavra de Deus, que é a verdade. E dessa forma, queridos, eu também digo que mudando as suas atitudes, você receberá a bênção da paz de Deus, que será derramada sobre a sua vida, será derramado sobre o seu lar, será derramado sobre a sua família, e tudo, meu amado, será restaurado. A partir do momento que praticarmos, que colocarmos em prática a mudança da nossa oração, a mudança da nossa forma de pensar e também as nossas atitudes, tudo será renovado e restaurado nas nossas vidas. Você crê nisso, meu querido? Você entende dessa forma? Feche seus olhos e faça uma oração nesse momento. Entregue a Ele todas as suas ansiedades. Peça que nós possamos, dessa maneira, receber da sua paz, através da mudança da nossa oração, dos nossos pensamentos. Mas precisamos entender, queridos, que para que isso aconteça, nós precisamos praticar, colocar em prática e obedecer a sua palavra. Querido Deus, Santo Eterno Pai, nesse momento, Senhor, ao encerrarmos essa série de mensagens, eu venho te pedir que, diante da mudança, Senhor, de entendermos a necessidade de mudarmos a nossa oração, a nossa forma de pensar e de agir, o Senhor derrame constantemente da sua paz sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Paulo nos afirma que essa paz, Senhor, ela é inexplicável, mas ela é real, ela é verdadeira e ela precisa fazer parte, Senhor, da minha vida, para que dessa forma as minhas tomadas de decisões e atitudes venham agradá-lo, venha principalmente agradar também, Senhor, a todos aqueles que fazem parte do meu meio, Senhor, da minha família. Que dessa maneira, agradando o teu coração, eu venha receber dessa paz constantemente e também da tua presença. E dessa forma, Senhor, venha restaurar tudo sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, Senhor.
Pai, vivemos momentos de apreensão, momentos de incerteza, momentos onde ficamos preocupados, Senhor, com o dia de amanhã. Porém, a Tua palavra nos diz que o dia de amanhã te pertence e nós confiamos, nós acreditamos e declaramos nesse momento que nenhuma mentira que o diabo tente lançar sobre as nossas vidas possa fazer efeito, Senhor. Nós sempre confrontaremos diante da palavra de Deus e, ao obedecê-la, colocá-la em prática nas nossas vidas, receber da Tua graça, do Teu amor, da Tua bênção, da Tua paz. Senhor, que nesse momento os meus amados irmãos que estão em oração, Senhor, colocando diante de Ti as necessidades, eu peço que diante da Tua soberana vontade o Senhor venha agir de forma a nos ajudar, de que maneira decidirmos caminhar diante dessas necessidades. E se é algo impossível para nós, que o Senhor entre diante do Seu sobrenatural, porque o Senhor é o Deus do impossível, e haja sobre nós diante dos nossos pedidos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E dessa forma, Senhor, já te agradecemos por essa semana que está por iniciar. E diante dela, Senhor, eu quero já começar a praticar a mudança na minha oração, no meu pensamento e também nas minhas atitudes, para que dessa forma, agradando o Seu coração, eu receba constantemente da Tua paz. E dessa maneira, Senhor, de uma forma equilibrada em espírito, eu possa não apenas agradá-lo, mas agir em todas as situações de uma forma que agrade o Seu coração, e assim, Senhor, tenha da Tua bênção derramada sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. E já te peço desde já que o Senhor abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Envia os Teus anjos, Senhor, para que nos protejam e nos livrem do ataque do homem mau. Que livre, Senhor, a nossa mente do ataque do diabo tentando nos mostrar mentiras, para que dessa forma nós possamos sair dos Teus caminhos. Queremos declarar nesse momento que somos totalmente dependentes do Teu agir e da Tua ação sobrenatural sobre nós. Abençoe a Tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, tenha uma semana abençoada por Deus. Que diante do Seu agir, que diante do agir do Espírito Santo de Deus, essa paz venha a reinar sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família. E dessa maneira as suas decisões, as suas tomadas de atitude sejam sempre favoráveis a Ele, que é o autor e consumador da boa obra nas nossas vidas. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.